O empresário do Ferreira falou hoje pela manhã muita coisa, tá? Ele ficou ali 2 horas na Rádio Grenal, repercutiu bastante na internet, todo mundo falando dessa entrevista, tá? Peguei algumas aspas. Cara, a questão principal sobre a renovação foi que ele não falou de valores, tá? Mas que, segundo ele sempre falou isso e voltou a repetir, né? A renovação é questão de sentar e conversar que vai se acertar e ele se dá muito bem com a Model e vai dar tudo certo, tá? Isso sobre a renovação de Ferreira e tudo mais que a gente já falou até agora, tá? Algumas aspas do que disse Pablo Bueno, empresário do Ferreira, tá? Ele também é empresário do TT, né? Hoje eu tenho um jogador protagonista no Brasil e um protagonista na Europa. Outra frase sobre o Ferreira. Se o Ferreira está no Flamengo, ele já estaria na seleção brasileira. Terceira aspas. Quando o Ferreira volta pra cumprir o contrato com o Grêmio, e aí que é o ponto que eu queria parar e entrar no debate. Quando o Ferreira volta pra cumprir o contrato com o Grêmio, o Klaus Câmara, me disse que ia mandar o Ferreira terminar o contrato no São José. Klaus Câmara que, né, depreciando uma meu boa São José, passagem. assim. Depreciando meu São José dessa forma, assim. É, o Klaus Câmara que não teve baita uma... presente, é sempre São Seria? José, né? Pô, Não, tô falando pela forma como ele falou. Sim, sim. Pô, imagina o Ferreira no São José, cara, que legal. O Klaus Câmara que não teve lá uma passagem brilhante aqui no Grêmio, né? Vamos combinar, né, rapaziada? E aí o Pablo... falou em algumas oportunidades. Ele foi muito claro, assim, foi muito direto, uma entrevista, um papo bem bacana, assim, foi muito direto em todas as falas dele, assim, sem problema nenhum, falando de todas as questões. Mas parece que fica essa, não sei se é ranço, não sei se é mágoa, mas parece que fica essa faísca, assim, né? Não sei, impressão minha, Mário. Não sei o que te parece. Pode ser, cara, é difícil, né, a gente ter uma opinião bem assertiva, assim, né, porque... Esses bastidores a gente não tem, aí fica difícil de expressar uma opinião. Inclusive, Pablo, quando quiser chegar aqui pra falar com a gente, claro, tá, o microfone tá aberto, sempre teve aberto, Ferreirinha pro Pablo, sempre. A gente, afinal de contas, tem que ouvir sempre os dois lados, não tem como a gente ponderar ou criticar ou cobrar só de um lado, tem que ouvir os dois. E como tu me perguntou agora, fica difícil. Então a gente acaba fazendo uma opinião, uma crítica meio rasa, né? Porque tu não tem o bastidor. Mas parece que sim. Parece que sim. Pois é. E aqui, ó, professor, pra encerrar dessa questão das falas do Pablo, eu que tava tomando minha água aqui, inclusive, hidratem-se, rapaziada. Tô só pela tela aqui pra eu pegar uma água, não vi nenhuma tela ainda. Cara, depois tô te cobrando ao vivo, pai. Não, depois desse assunto vai ter uma tela de Preciso, porque eu tô com a boca seca aqui, ó. Vai ter de 18 minutos, pode ficar bem tranquilo. Nossa tá? senhora. O Pablo também falou questões sobre o Renato, tá? E aí eu quero deixar bem claro que eu sempre faço isso, tá, gurizada? Quando é aspas, eu pego, abro aspas, falo a frase, fecho aspas, pra não ficar nada fora do bem entendido, tá? Abre aspas. Acredito que o Renato estava de saco cheio com o Grêmio. Fecha aspas. Outra. Abre. Não é segredo para ninguém que Renato não treinava, né? Fecha aspas. Abre de novo. Renato botou um monte de ruim para jogar e não botou o TT. Fecha aspas. Aí dá pra se dizer que tem algum certo de desgosto com o Renato. Mas errado ele não tá. Que belo dia pro Dudu não tá aqui. Vamos falar a verdade? Errado ele tá. Ele pode estar sendo... Não sei se ele pode estar sendo arrogante. Não, mas isso não é bastidor. Do treino. Meu, o TT tava voando e o TT não era escolhido pelo Renato. Ele tava indo bem. Tava indo bem. E eu não tô dizendo que ele tá 100% certo, não é isso. Mas aí eu volto a repetir, volto a recordar de um momento que pra mim, cara, é muito crucial nessa derradeira na saída do Renato e vamos dizer assim, no ranço que muitos torcedores, por mais amor que tenham ao Renato, ficaram com o Renato. O Grêmio negociando, eu já falei várias vezes, o Grêmio negociando a saída do Tassiano, puxem na memória, o Grêmio negociando a saída do Tassiano pro Santos, pra volta do Tassiano pro Santos, o Ferreirinha no banco, pedindo passagem. Eu sei que não é a mesma posição, tá, gente? Eu só tô pegando jogadores aqui pra expressar minha opinião. Aí o Tassiano não volta pro Santos. Quem é a primeira opção do banco de reservas do Tassiano? Do Renato? O Tassiano, cara. Primeira troca de segundo tempo, quem é que entrava? O Tassiano. E o Ferreirinha demorava pra entrar. O Ferreirinha entrava com 10, 15 minutos. 5 minutos aconteceu.
Isso pra mim é um erro. Quando tu tem o Ferreirinha que tá mostrando muito mais que o Tassiano. Ah, Mário, não é a mesma posição. Cara, eu sei, mas tem que jogar quem tá jogando melhor. E quando o Grêmio tá perdendo, tem que botar quem pode fazer a diferença pra virar um jogo, pra empatar um jogo. Isso acontecia lá atrás, cara. E é isso que o Pablo tá falando. Não tô aqui defendendo o Pablo. Eu estou falando que por mais arrogante que ele possa ser nas palavras dele, isso que ele tá falando, ele tem razão. E o Renato fez muito isso ano passado, cara. O ranço da torcida com o Renato foi por conta dessas insistências de convicções erradas do Renato. O Renato acertou muito. Cara, numa balança, o Renato acertou muito mais do que errou. O problema é que na reta final, na minha opinião, o Renato errou bastante. Na minha opinião. Boa. Tem duas coisas que eu queria destacar. E a primeira delas, ele tava falando sobre o Ferreira estar... Se o Ferreira estivesse no Flamengo, estaria na seleção brasileira. Não acho errado também, cara. Porque realmente, muitas vezes o fato do cara estar em outros lugares ali, né? O Flamengo é outro tipo de mídia, outro tipo de atenção que os caras recebem. Querendo ou não, não vi, por exemplo, um Vinícius Júnior fazendo pelo Flamengo muita coisa pra ter toda a moral que ele teve pra ser vendido pro Real Madrid. Então eu acho que o fato de estar no Flamengo dá uma pompa diferente, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Ferreira tem uma qualidade diferente, sim. Não digo que seria afirmado a seleção brasileira, mas a gente sabe que se ele tivesse no Flamengo, ele teria outros olhares pra cima dele. Então, nesse sentido, mas ele não tá. O Pablo falou isso e ele tem razão no que ele falou. Mas ele não tá no Flamengo, ele tem que focar no Grêmio, cara. Sabe? Falar isso na fala do Pablo, se o Ferreirinha estivesse no Flamengo, hoje ele estava na seleção. É só uma tentativa de valorizar o produto. E ok, mas não tá, ele tá no Grêmio, ponto. Exato. E a segunda coisa que não é uma crítica a tua fala, na real é uma crítica à fala do Pablo. Professor, chega! E aí a segunda coisa que eu queria destacar, e só pra gente fechar essas aspas também, é com relação ao Renato não treina, né? Que daí eu vou ser obrigado a defender o Dudu. Putz, vou ser obrigado. Putz, defendeu o Dudu, cara. Ele me mandou um áudio. Ele me mandou um áudio agora. Maninho, Renato não treina, maninho. Maninho. Como é que tu é campeão com aquele time da Libertadores? Ele também me mandou um áudio. Até vou ouvir ao vivo aqui, mas vocês não vão ouvir. Se der pra ouvir, eu boto. Senão, beleza. Mas é que, realmente, esse negócio de que o Renato não treina, cara... A gente pode ter ressalvas com relação ao que ele treina. A gente pode ter ressalvas com relação a muitas coisas, mas dizer que não treina eu acho que é uma simplificação meio chata, assim, sabe? Porque daí desvaloriza demais o trabalho do Renato. E eu só queria pontuar isso, tá? Boa. Não estou defendendo que o Renato tinha que ficar, a gente já passou por essa discussão. Só estou dizendo que não gosto quando as pessoas desvalorizam um trabalho que já passou, cara. E ganhou e deu. E aí, gostou do corte? Ficou bacana, né? Esse é o corte do Redação, que vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia às 2h da tarde. Então, deixa teu like, te inscreve no canal e continua nos acompanhando.